Muito bem. Atualizando os irmãos a respeito do pastor Osvaldo, ele, para quem não estava no grupo da igreja, para quem está no grupo da igreja, ele foi fazer uns exames, e aí esses exames aparentemente acusaram uma obstrução em uma de suas artérias, e aí, como isso é algo preocupante, ele precisou fazer outros exames, e um desses exames foi o cateterismo, que é um exame bem delicado, apesar de simples, mas é um exame bem delicado, por envolver a introdução de uma sonda na artéria e tudo mais. E aí a gente achou que ele ia ganhar alta ontem, mas ele só vai ganhar alta hoje. Está tudo bem com o nosso pastor, graças a Deus os exames acusaram que está tudo limpo. Foi só uma desconfiança dos médicos, então o que a gente precisa pensar e crer é que em tudo Deus tem um propósito, nada é em vão, nada acontece por acaso. Então, se o Senhor permitiu que isso acontecesse, foi por algum motivo, nós cremos nisso. E um desses motivos, acredito eu, é que eu estivesse aqui nessa manhã. Não era meu dia, não era minha escala, mas aqui estou, pela graça de Deus. E nós já compartilhamos com os irmãos algumas vezes a dificuldade que é preparar o sermão, principalmente os mais ignorantes como eu. É uma luta, às vezes a gente demora um dia inteiro ou 2 dias, e geralmente demora mais de 12 horas. É tenso. E como não tive esse tempo, porque eu soube recentemente que eu estaria na escala, soou por bem e oportuno que eu trouxesse uma reflexão que eu levei no retiro. Então, os irmãos que foram no retiro, sinto muito, mas vocês serão expostos à mesma palavra. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias, então eu creio que mesmo aqueles que já escutaram serão edificados novamente. E, bom, do retiro para cá já deu tempo de esquecer também, né? A gente esquece rapidinho. Eu estava lá e não ouvi. Olha aí como é que Deus fala. Eu queria ter ouvido. E eu queria ter aprendido. Então tá tudo certo. Aprove a Deus que fosse dessa maneira. Amém. Glória a Deus. E a gente vai falar então hoje, irmãos, interrompendo um pouquinho a nossa série de Mateus, por conta de tudo isso que a gente explicou aqui. A gente vai falar um pouco sobre o prazer de estar na presença de Deus. Amém. A satisfação de se estar na presença de Deus. E assim como eu fiz lá no retiro, eu gostaria de começar essa reflexão com essa provocação, com essa pergunta. O que é prazer? O que o prazer, o que a palavra prazer diz para você? Muitas pessoas poderiam responder de diversas formas, né? O prazer, assim como outros sentimentos, ele é algo que pode ser diferente para mim e para você. Eu posso sentir muito prazer em uma coisa, você pode sentir prazer em outra. E aquilo que dá prazer a mim pode soar estranho para você, porque para você isso não dá prazer nenhum, você tem prazer em outras coisas. E quando a gente fala de prazer, a gente sempre tende a pensar em coisas que são palpáveis, coisas que são visíveis. Quando a gente fala de prazer, a gente pensa em viagem, a gente pensa em conquistas, a gente pensa em títulos, a gente pensa no almoço de domingo com a família reunida na mesa, a gente pensa na saúde dos nossos filhos, que é um fato de prazer para nós, a gente pensa no nosso trabalho, a gente pensa em tantas coisas. E dificilmente a gente transcende esse pensamento de prazer para aquilo que está além do material, para aquilo que está além do mundo físico. Geralmente a gente demora para perceber que aquilo que nos completa, que aquilo que nos satisfaz plenamente, que a maior fonte de prazer é transcendente, é sobrenatural. Porque a maior fonte de prazer que um homem pode experimentar é a presença de Deus. E isso não se pode comprar, isso não se pode conquistar através de estudos, isso não se pode tocar, pelo menos não no primeiro momento.
Mas fato é que nada proporciona mais prazer e satisfação para um homem, e aqui quando eu falo do homem eu falo do ser humano como um todo, do que a presença de Deus. A gente pode divergir em qualquer prazer. Eu tenho prazer em ler literatura, por exemplo. Tem gente que não suporta ler. Eu sinto prazer em assistir filme. Tem gente que acha que assistir filme não é perda de tempo. A gente pode divergir em diversas coisas, mas em uma coisa a gente vai concordar, que a presença do Senhor, ela é o maior prazer que o homem pode sentir. E digo mais, quem não tem prazer na presença do Senhor é porque ainda não experimentou isso. Quem não tem prazer nessa presença, quem não se satisfaz com a presença do Senhor é porque ainda não experimentou essa presença. Ou porque pensa ter experimentado alguma coisa que foi outra coisa, que não foi a presença de Deus. E há algo interessante na palavra prazer, em sua origem. A palavra originalmente vem do latim placere ou placare, que está relacionado à quietude, a se acalmar. O prazer genuíno geralmente acontece quando a gente está calmo, quando a gente está quieto diante de uma situação. Você já experimentou, por acaso, alguma situação onde você se planejou meses, semanas, dias, para alguma situação específica, e você estava naquela ansiedade, naquela expectativa de chegar aquele dia que você se preparou, uma viagem ou um encontro com alguém, e quando chegou o dia, você não conseguiu sentir prazer naquilo? Aquilo para você passou tão rápido, ou então sua mente estava tão cheia de outras coisas que você não conseguiu se satisfazer naquilo. Porque o prazer está relacionado a isso, a quietude, a estar em paz diante de uma situação. Eu me lembro que, quando eu falo sobre isso, eu me lembro do dia do parto, quando Ada nasceu, acostumada a assistir filmes, e o parto nos filmes é lindo, né? A moça olha para o marido e fala: a bolsa estourou, pega nossas coisas e vamos para o hospital. E pega aquela mochilinha toda arrumada, e eles vão para o hospital naquela cena romântica, tudo lindo. E eu tinha essa expectativa para ele do parto. Eu falei: vai ser um dia lindo. Irmãos, não foi um dia bonito. Alguns sabem como foi o dia do parto. E foi extremamente angustiante. Eu só consegui raciocinar o quanto Deus cuidou de nós depois, porque no momento eu estava extremamente angustiado, extremamente aflito. E Isabelle, numa situação de fragilidade, eu sem poder fazer nada, porque eu não sentia o que ela estava sentindo, eu não tinha como tirar o bebê de dentro dela embora eu quisesse. E aquele dia que eu me planejei para ser um dia de contos de fada, foi um dia muito tenso para mim. Eu só consegui de fato ter prazer e me satisfazer quando eu segurei o moleque no colo. Aí, aquele alívio passou e tudo mais, mas até então foi angústia. Mesmo que eu tenha me preparado para tudo aquilo. Por quê? Porque eu não estava quieto, não estava em quietude, eu estava agitado, eu estava ansioso. E aquilo fez com que a minha experiência não fosse uma experiência boa, não fosse uma experiência prazerosa. Eu peço que você abra sua Bíblia do Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 38. Lucas 10, a partir do verso 38. 38. Lucas 10, 38. Todos acharam? Peço sua atenção na leitura do texto. Diz assim: quando eles seguiam viagem, e aqui está falando de Jesus e seus discípulos. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária.
Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Amém. Só até aí. Senhor, te damos graças por mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é a lâmpada para os nossos pés e ela guia, Senhor, todo o caminho que temos que percorrer nessa jornada que é a nossa fé, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha iluminar nossa mente, nosso entendimento, para que sejamos edificados pela Tua Palavra, que ela possa falar aos nossos corações e que através dela possamos glorificar o Teu nome. É o que te pedimos, Senhor, graças por tudo em nome de Jesus. Amém. Se a gente está falando de prazer e de satisfação, se há uma coisa que aparentemente Jesus tinha bastante prazer, era fazer visitas na casa dos outros. Não são poucos os relatos de Jesus dentro da casa das pessoas, não é? Quando a gente olha o capítulo 7 de Lucas, por exemplo, a gente tem Jesus na casa de um fariseu, que já é estranho por si só, Jesus na casa de um homem que geralmente era um homem que se opunha ao seu ministério, mas Jesus vai até a casa dele para jantar, e é aquele episódio onde entra uma mulher que unge os pés de Jesus e chora seus pés. Ou no capítulo 5, quando Jesus participa de um banquete na casa de Levi, Mateus, o evangelista, que era um publicano, mais uma pessoa estranha para Jesus estar perto, e mesmo assim ele foi na casa desse homem. Enfim, são muitos outros relatos. O capítulo 19 de Lucas também fala de Jesus se convidando para ir na casa de Zaqueu, mais um publicano. Então Jesus tinha esse prazer de se assentar com as pessoas, de estar na casa das pessoas. E nesse mesmo espírito de convites e hospedagens, de estar na casa das pessoas, a gente se depara então nesse cenário com Jesus na casa de Marta e de Maria. É o relato que lemos. E se a gente vai aprender alguma coisa durante essa lição, irmãos, é que receber Jesus não significa necessariamente desfrutar da sua presença. Ter Jesus do lado de dentro não significa necessariamente desfrutar da presença dele. E isso não diz respeito a sentir alguma coisa diferente, a receber algo aos olhos humanos, sobrenatural. Muitas vezes a gente acha que para sentir esse prazer, essa satisfação na presença de Deus, a gente tem que flutuar, a gente tem que se debulhar em lágrimas, a nossa experiência tem que ser uma coisa absurda, quando na verdade, muitas vezes, o que Jesus quer de nós é que a gente se sente e que a gente ouça sua voz. Porque mais importante do que sentir alguma coisa é ter certeza de que a presença de Jesus satisfaz a nossa alma. É a certeza de que a presença de Jesus, quando está diante de nós, a nossa posição é desfrutar dela e não nos atarefarmos ao redor dela, porque ter Jesus do lado de dentro não significa necessariamente desfrutar da sua presença. E Lucas é bem econômico no detalhe dessa narrativa. O verso 38 vai dizer que eles seguiam viagem e Jesus entra numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Então é uma pequena história que Lucas vai narrar aqui com apenas 5 versículos, uma história com início, meio e fim. E existem muitos detalhes e questões que a gente não sabe, que não são esclarecidos porque não tem aqui. E examinando os outros evangelhos, Mateus, Marcos e também João, a gente encontra algumas respostas e alguns contextos para essa narrativa, mas o fato é que Lucas é bem econômico, porque a mensagem que ele quer passar se encontra nesses poucos versículos, então ele se poupa de dar muitos detalhes, porque o que ele queria passar já está aqui para a gente. E a primeira coisa que a gente pode destacar é que Jesus estava com seus discípulos caminhando em direção a Jerusalém. Jesus já estava partindo, ele estava em viagem para Jerusalém. E se a gente pensar bem o que é que aguardava Jesus em Jerusalém, qual era o rumo de Jesus, qual era o destino de Jesus em Jerusalém? A cruz. A viagem de Jesus era uma viagem para a morte. Jesus estava no percurso de sua viagem decidido, determinado a morrer por amor aos seus e para a glória do Pai. Hoje celebramos o Domingo de Ramos. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido com ramos e aquela festa toda. E pouco tempo depois, aquela mesma multidão
preferiu soltar Barrabás ao invés de Cristo, crucificando o nosso Senhor. Então, Jesus segue essa viagem, e durante essas viagens de Jesus, ele ia visitando várias aldeias. Quando ele jantou na casa do fariseu, como já mencionei no capítulo 7, ele estava em uma dessas aldeias. Quando ele conta a parábola do semeador, no capítulo 8, ele está em outra aldeia chamada Magdala, que é o nome de origem de Maria Madalena. E aqui o nosso texto de hoje relata Jesus em mais uma dessas aldeias. E que aldeia é essa? A aldeia de Betânia. Quem vai dizer isso para a gente é o evangelista João. E o que também João nos informa é que Jesus estava com os seus discípulos nessa viagem, portanto, o fato de Marta ter hospedado Jesus significa que ela também hospedou seus discípulos. E uma outra informação que o Evangelho de João também nos dá é que essas mulheres, Marta e Maria, eram as irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dos mortos, um amigo íntimo de Jesus. E nesse caso, além de Jesus gostar de estar na casa das pessoas, como a gente já viu, ele jamais recusaria o convite de estar na casa de Marta e Maria, que eram amigas da família, eram pessoas próximas a ele. E agora então, Jesus está não só na casa de pessoas, mas como está na casa de pessoas conhecidas, de pessoas queridas a ele. E é um detalhe muito importante que às vezes passa despercebido a nós. Veja, quem é que convida Jesus para ir para casa? Marta. Diz o texto que Marta convida Jesus para hospedar em sua casa. Marta o hospedou em sua casa. E como eu já disse, Jesus, acompanhado de seus discípulos e também das mulheres que seguiam Jesus, no capítulo 8 de Lucas vai falar sobre isso, essas mulheres que seguiam ele. Então era uma galera que seguia Jesus e que ia se hospedar na casa de Marta. E eu pergunto para você, o que acontece quando muita gente vai visitar a nossa casa? Muito trabalho. Muito trabalho. Muita coisa para fazer. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito caprichosa. E quando ia visitar em casa, era o dia. Geralmente dava estresse, porque todo mundo tinha que cooperar. E nós éramos crianças e era aquela agitação toda. E além de manter a casa arrumada, antes de chegar a visita, todo mundo tinha que ter tomado banho, cabelo penteado, bem arrumado, para chegar todo mundo sentado no sofá, pagando de comportada, fingindo costume. Então, quando a gente recebe visita, quando tem muita gente em casa, significa muito trabalho. Imagine você receber Jesus, mais 12 homens e mais algumas mulheres. É muita gente. É muito trabalho. E eu pergunto para você, não é extremamente estressante e angustiante quando a gente está cheio de coisa para fazer e a gente vê alguém sem fazer nada? Cara, é horrível. A sensação que a gente tem é que a vontade de pegar a pessoa e dar um sacode. Você não está vendo que tem um monte de coisa para fazer? Essa era minha mãe, ela sacudia a gente. Porque é normal, a gente fica incomodado com isso. Quando tem um monte de coisa para fazer, a gente vê alguém sem fazer nada. A gente quer que todo mundo siga o nosso ritmo. A gente quer que todo mundo faça o que a gente está fazendo, ou mais. E aí Marta recebe então Jesus e seus seguidores, todo mundo com o pé sujo. Imagine você. Naquela época não tinha roupa pavimentada, era tudo barro. Chega aquele monte de homem, todo mundo suado, de caminhar no sol, com o pé imundo, tendo que lavar o pé de todo mundo. E aquela galera viaja, e se a gente voltar um pouco, a gente vê que Jesus, nessas viagens, não levava comida, não levava refeição, não tinha nada. Então a galera estava com fome, tinha que dar de comer para esse monte de gente. Sabe como estava com sede, estavam caminhando. E aí, todo mundo esperando alguma coisa para comer, alguma coisa para beber. Jesus senta, começa a ensinar, aquele contexto todo, aquela agitação. E Marta nervosa, todo mundo vai conseguir ouvir a voz do mestre, todo mundo está bem alimentado, está tudo arrumado, todo mundo com o pé limpo. E aquela angústia dela. E aí, quando ela olha para o lado, vai dizer o verso 40 que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. E aí ela olha e vê a irmã dela parada, sem fazer nada. E o texto vai dizer que ela se aproximou de Jesus e diz para ele: o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir?
Diga-lhe que vem me ajudar. Interessante. Maria estava aos pés de Jesus e isso incomodava Marta. Verso 39 diz que Marta tinha essa irmã chamada Maria que ia assentada aos pés do Senhor ouvir seus ensinos. Então uma coisa é certa, irmãos, tanto Marta quanto Maria, elas amavam o Senhor Jesus. Elas amavam Jesus. Como eu já disse, o primeiro ato de demonstração de amor que há nessa narrativa é o ato de Marta. Porque ela que convida Jesus, e ela que hospeda Jesus, então ela também amava Jesus. Mas Maria tinha uma percepção a respeito de Jesus que Marta não tinha. O que a gente falou no início? Prazer está ligado ao quê? À quietude. O prazer está ligado à quietude da alma. Quando essas mulheres recebem a visita de Jesus, Maria percebeu que a melhor maneira de desfrutar disso, de aproveitar essa visita tão importante, era sentar e ouvir o que ele tinha para dizer. O verso 39 vai dizer que Maria ouvia os ensinos de Jesus. Quem é que consegue ouvir, irmãos? Quem está quieto? Quem está em quietude? Portanto, inicialmente, a gente tem pelo menos duas coisas para aprender com Maria na sua atitude de se assentar ao pé de Jesus. Primeiro, se Jesus está presente, irmãos, o melhor lugar para se estar é a seus pés. Seja quem for que estiver diante da presença de Jesus, essa pessoa automaticamente se torna inferior a ele. E, portanto, o melhor lugar para ela se estar é aos pés de Jesus. Nada pode ofuscar a presença de Jesus, nada pode tomar o lugar de importância na presença de Jesus. Maria entendia isso. Ela entendia que se Jesus estava presente, nada era mais importante do que ele. Imagine você ouvindo falar de Jesus, os seus feitos milagrosos, tudo aquilo que ele tem operado com seus discípulos, em seu ministério, a sua autoridade, que por meio da sua palavra ele repreende demônios, ele cura pessoas, ele acalma tempestades. Se essa pessoa está diante de você, o que é que você vai fazer? Não tem muito o que ser feito. Como é que eu vou surpreender? Ou como eu vou fazer algo que possa ser grande o suficiente para alguém que acalma a tempestade com a sua voz? Maria entendia isso, então ela pensa, bom, a melhor coisa que eu posso fazer nesse momento, ouvindo tudo que esse mestre faz e os sinais, as maravilhas que ele opera, a melhor coisa que eu posso fazer é me colocar aos seus pés. O sossego de Maria, mesmo diante de tanta coisa para fazer, nos ensina que ter prazer na presença de Jesus é melhor do que ter prazer no serviço a Jesus. Porque se Jesus está presente, o melhor lugar é aos seus pés. A gente já contou isso várias vezes, não há lugar mais alto, mais santo do que estar aos pés de Cristo. E a segunda coisa que a gente pode aprender com Maria é silenciar para ouvir. Além de estar aos pés de Jesus, Maria estava ouvindo seus ensinos. Porque, irmãos, se Jesus está falando, tudo em volta tem que perder o volume. Se Jesus fala, então tudo que está ao redor tem que se calar para que se sobressaia a voz do Messias. Jesus é a palavra de Deus encarnada, o Verbo de Deus. A sua voz faz mortos ressuscitarem. As irmãs de Lázaro vão testemunhar isso. E é essa voz que está ali falando. Portanto, diante dessa voz, deve se calar para ouvir. Ele era amigo da família, como já disse, e sabendo dos seus feitos, quem é que não quer ouvir aquilo que Jesus tem para dizer? Quem não se prostra aos seus pés? Quem não se cala diante dele? Irmãos, quem desperdiça a oportunidade de ouvir a palavra de Deus da boca do próprio Senhor, quem é que perde essa oportunidade? Das duas, uma. Ou quem duvida do seu ministério, que era o caso dos fariseus, ou quem está muito ocupado com outras coisas. Mas a casa estava cheia de coisa para fazer.
tinha muito serviço. E aí vai dizer o texto que Marta, agitada, ela olha então para aquela situação toda e vai questionar Jesus. O Senhor não vai fazer nada? Eu aqui atarefada, cheio de coisa para fazer, e o Senhor, a minha irmã dá aos seus pés, você não vai fazer nada? Uma tolice. Marta não foi capaz de sentir prazer na presença de Jesus. Ela está inquieta, ela está inconformada com tanto de coisa que tem para fazer. E essa inquietude de Marta fez com que a sua mente e seu coração se preocupassem com a parte menos importante. Marta é aquela pessoa que queria dar conta de tudo. Marta é aquela pessoa que não pode ver ninguém parado, porque sempre tem muita coisa para fazer. Para Marta, o serviço a Cristo tinha tomado um grau de importância maior do que o prazer na presença de Cristo. Para Marta, servir a Cristo tinha assumido um grau de importância maior do que o prazer em sua presença. É a mesma mentalidade que os discípulos têm quando eles censuram aquela mulher que derrama perfume aos pés de Jesus. Eles falam, não pode ser feito isso. Tinha que vender isso aqui e dar para os pobres, o dinheiro. Isso é colocar o serviço à frente do prazer na presença de Jesus. Porque o que aquela mulher fez não foi um desperdício. Não, porque o que ela fez foi um ato de amor por sentir prazer na presença de Cristo. Ou no Monte da Transfiguração, Jesus ele seleciona 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que geralmente eram os escolhidos para ver os milagres mais interessantes. E eles vão no Monte da Transfiguração. E chega lá, diz o texto que a aparência de Jesus se transforma e passa a brilhar. Mas não só isso, que outros 2 homens aparecem, Moisés e Elias. E a voz do Senhor aparece e começa a falar, e Pedro diz, que coisa maravilhosa, e qual é a atitude dele? Vamos então fazer 3 tendas, para a gente poder ficar aqui? Qual era a atitude correta de Pedro? Ter prazer, desfrutar daquele momento. Mas a mente dele se ocupou. Não, a gente tem que então trabalhar. Vamos fazer então 3 tendas. Mais um exemplo de quando a gente coloca o serviço na frente do prazer a Deus, o prazer na presença de Deus. Irmãos, o serviço a Cristo nunca pode substituir o prazer de estar em sua presença. O trabalho para Deus deve ser uma consequência da satisfação de estar em sua presença e não o oposto. Nós temos que ter prazer no trabalho que fazemos ao Senhor, sim, mas muito mais prazer devemos ter na presença do Senhor. Muitas vezes, o prazer está no serviço e não no Senhor da obra. Isso é extremamente prejudicial, porque o serviço pode se tornar uma idolatria. E o servir a Deus pode se tornar um ídolo na sua vida. E muitas vezes servir ao Senhor ocupa o lugar do próprio Senhor do serviço. Mas Marta não tinha essa compreensão. Ela não conseguia ter prazer na presença do Senhor, porque ela não conseguia se aquietar, porque tinha muita coisa para fazer. Ela sequer parou para ouvir o que estava sendo dito por Jesus. Quando ela se aproxima de Jesus, ela faz o oposto do que a irmã dela está fazendo. Ela se aproxima de Jesus, o que ela vai fazer? Ela fala. Ela não para ouvir antes, ela fala. E imagina ela chegando perto de Jesus, cochichando no ouvido dele. Senhor, você está vendo o que está acontecendo? Eu que trabalho que nem a doida, minha irmã ali parada, olha isso. O comportamento de Maria incomoda tanto Marta que ela chega ao ponto de censurar Jesus. O Senhor não se importa. Veja, Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém para morrer por aquelas pessoas que ele amava. E agora ele ouve Marta dizer, o Senhor não se importa. Quanta misericórdia que há no coração de Jesus, irmãos. Ela tinha certeza de que ela estava fazendo a coisa certa naquele momento, de que o serviço era a coisa certa. Então ela pensa, eu preciso chamar a atenção de Jesus, eu preciso censurar ele, porque ele não está percebendo o que está acontecendo. Marta desejava sim a presença de Jesus, ela queria a presença de Jesus. Tanto é que partiu dela a iniciativa da hospedagem
mas ela se esqueceu de ter prazer na presença dele, ela se esqueceu de se aquietar e desfrutar da presença de Jesus. Naquele contexto social e cultural, todas as vezes que a visita chegava na casa de alguém, todas as mulheres que estavam ali, que residiam naquele local, elas assumiam essa postura de serviço, isso era comum. Então, a partir do momento que chegou alguém na casa, as mulheres automaticamente tomavam essa posição de serviço. No capítulo 4 de Lucas, por exemplo, a gente tem um relato da cura da sogra de Pedro. Conte-lembra o que ela fez assim que ela foi curada. Passou a servi-los, diz o texto. Jesus disse para a febre, deixa, a febre a deixou, diz o texto que imediatamente ela passou a servi-los. Por quê? Porque isso era comum, era o que se fazia. Ficava feio para uma mulher ficar parada quando tinha visita na casa. Por isso, não só por uma questão de querer agradar Jesus com o seu serviço, Marta também estava fazendo aquilo que lhe era natural, que era comum para ela naquele momento. Esse é o motivo que faz ela censurar Jesus, na tentativa de induzir Jesus para que ele advogue em sua causa. Olha, Senhor, ela não está fazendo o que é para ser feito. Eu sim estou fazendo. Mas o que acontece, irmãos, é o extremo oposto. Diz o texto que o Senhor respondeu para ela, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então Marta, achando que teria o apoio de Jesus, ela recebe palavras opostas àquilo que ela esperava. Agora perceba que Jesus não vai dizer que o que ela estava fazendo é errado. Jesus não vai falar assim, olha, seu trabalho está errado, o que você está fazendo está errado. Não é a questão. E nem que aquilo que ela estava fazendo, que o serviço dela o desagradava. A repreensão de Jesus não diz respeito ao serviço de Marta, mas ao seu estado de espírito, à sua disposição, à sua inquietação. Essa é a censura de Jesus a Marta, e não ao serviço. Como nós já vimos, o serviço não é um problema, é uma bênção. Mas Jesus repreende ela pelo seu estado de espírito, as inquietações e preocupações que não eram prioridade. Irmãos, mais uma vez, para onde Jesus estava indo? Para Jerusalém, para morrer, para se entregar numa cruz. Portanto, qual você acha que era o desejo de Jesus em relação aos seguidores? Que eles ficassem para lá e para cá, preocupados com os serviços que tinham que ser feitos, ou com a atenção deles, instruindo o caminho, ou então mostrando para as pessoas que o serviço tinha que ser feito, e atarefados, e inquietos. Não era isso que ele queria. O que ele queria era a atenção dos seus ouvintes, para que eles tivessem a compreensão daquilo que estava para acontecer. Diversas vezes, vai dizer a Bíblia que Jesus falava e os discípulos não entendiam. Por quê? Porque a mente estava ocupada com outras coisas. Jesus não estava querendo o serviço dela agora, o que ele queria é que ela se assentasse e ouvisse o que ele tinha para dizer. É uma situação semelhante ao que acontece no capítulo 5 de Lucas, quando os fariseus falam para Jesus, olha, os nossos discípulos, os discípulos de João, estão sempre jejuando, estão sempre dedicando o jejum ao Senhor, mas os teus discípulos estão comendo o tempo todo, eles comem muito. E o que Jesus vai responder para eles? Ele vai dizer, olha, pode o convidado do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virá o tempo em que o noivo lhe será tirado, nesse tempo jejuarão. Olha que interessante, quem é o noivo? Jesus. Quem são seus convidados? Seus ouvintes. Então é lícito que eles fizessem jejum, que eles parassem de comer enquanto Cristo estava diante deles, oferecendo a eles o pão, a mesa, a comunhão? Não era lícito. Mas quando Jesus lhe fosse tirado, aí sim é o momento de jejuar. Era basicamente o que estava acontecendo aqui, porque o jejum, assim como o trabalho, não é uma coisa ruim. O próprio Jesus vai estimular a prática do jejum em Mateus 6, mas mais importante do que o jejum, naquele momento, era o tempo de mesa com seus discípulos. Por isso ele fala, olha, não cabe aos convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está presente. Para Jesus, mais importante do que o jejum naquele momento era que seus discípulos tivessem prazer em sua presença. E o mesmo aplica-se aqui, nesse contexto.
O serviço de Marta não era algo ruim, só não era a hora. Naquele momento, o maior serviço que eu poderia prestar ao Senhor era se calar e desfrutar daquilo que ele tinha para dizer. Jesus se preocupa com Marta. Ele tinha essa preocupação e é por isso que ele vai chamar ela 2 vezes. Isso demonstra a intensidade no texto original do que vai ser dito. Por isso que Cristo na cruz disse: Deus meu. Em outros momentos também Jesus vai falar 2 vezes. Ele chama as pessoas 2 vezes porque isso dá essa ênfase, essa intensidade do que vai ser dito. Então ele se preocupa, ele está censurando ela, ele repreende ela, mas ele faz isso por quê? Porque em Apocalipse 3,19 diz que Deus repreende e disciplina aqueles a quem ama. Então ele repreende Marta, Marta. Quando você estiver na minha presença, Marta, o melhor lugar para se estar é aos meus pés. Marta, entenda. Você se inquieta com muitas coisas, mas só uma é necessária: sentar aqui e me ouvir. Marta estava preocupada com a comida, com a organização, com a roupa de cama que ela ia separar para Jesus e seus discípulos, a quantidade de talheres, a quantidade de copos. Será que tem copo novo para todo mundo? Vai ter que usar o copo de requeijão? Como é que vai ser? Aquele desespero. Muitas coisas passavam na cabeça de Marta e como ela deveria se preocupar com isso. E isso a inquietava. Mas Jesus vai falar: olha, só uma coisa te importa. Você só tinha que se preocupar com uma coisa, e isso você não se preocupou. Que coisa era essa, irmãos? Ele está aos pés de Cristo. Essa é a melhor parte que foi negligenciada por Marta. Ele está aos pés de Jesus. Enquanto Marta estava preocupada com a comida que ela ia servir para Cristo, seus discípulos, Maria estava sendo alimentada pela comida de Cristo. Cristo é o pão da vida. Ele tem muito mais a nos dar do que nós a Ele. Muito melhor do que oferecer comida para Jesus é receber dele o alimento. Essa é a melhor parte que não pode ser tirada de Maria, porque os alimentos que Jesus oferece são eternos. É o que diz o texto do Evangelho de João: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Era desse pão e dessa água que Maria estava recebendo, enquanto Marta se preocupava com o que ela ia servir para Jesus. Mas o que Marta recebeu de melhor naquele dia foi a visita. Foi só a presença física de Jesus. Foi isso que ela recebeu de melhor. Só que isso lhe seria tirado. Diferente do alimento que Maria recebeu, a presença física de Jesus seria tirada dela. Cristo estava rumo a Jerusalém para ser entregue na mão de ímpios para morrer. A sua presença física seria tirada do meio daqueles que ele amava e daqueles que o amavam. Mas aqueles que recebessem as palavras de Jesus não seriam abandonados. Porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. Então estar aos pés do Senhor é receber dele a melhor parte, aquilo que não pode ser tirado. E Maria estava recebendo isso, algo de valor eterno. Enquanto que a presença física de Jesus, que é o que de melhor Marta recebeu, logo lhe foi tirado. Porque Cristo, irmãos, cumpriu a sua missão. Depois de uma longa viagem, Cristo chega a Jerusalém, onde ele se entregou para morrer, como um sacrifício em favor do seu povo. E assim como ele teve poder para reaver a vida de Lázaro, irmão de Marta e Maria, assim também, irmãos, a morte não pôde vencer o Filho de Deus, porque ele ressuscitou dos mortos. E embora Cristo não esteja mais fisicamente entre nós, ele não foi tirado de nós de modo definitivo, porque um dia ele virá para nos buscar. E enquanto ele não vem, ele deixou para nós o Espírito Santo que habita em nós e que constantemente nos acompanha e nos faz ter prazer em sua presença. Cristo deixa claro, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21, que ele vem buscar aqueles a quem ele conhece. Nesse texto fica muito claro para nós que muitos podem até servir o Senhor,
Mas nem todo mundo tem prazer em sua presença, nem todo mundo tem intimidade com Ele, nem todo mundo é conhecido dele. Uma vida que vale a pena, irmãos, é uma vida vivida com satisfação e prazer na presença de Deus. E você pode perguntar, mas como a gente vai satisfazer na presença do Senhor hoje, se Ele não está mais entre nós? Como já disse, Cristo deixou o Espírito Santo, Consolador, que habita em cada um de nós. Nós não estamos órfãos, irmãos. Amém. Não estamos órfãos. Dentro de nós reside o Espírito Santo que clama, Abba, Pai. Deus é o nosso Pai. Nós temos livre acesso a Ele pela presença de Jesus. Quanto mais nós, então, irmãos, por meio do sacrifício de Cristo, pelo qual obtivemos livre acesso à presença do Pai, temos o privilégio e o dever de nos satisfazer na presença do Senhor. Acontece, irmãos, que ter uma vida de satisfação em Deus e de prazer em Deus é diferente de ter uma vida de serviço a Deus. Já trazendo para nós hoje, contextualizando esse texto para nós, é muito possível, irmãos, que sejamos exímios servos de Deus em sua casa. É muito possível que a gente tenha prazer no serviço, mas não tenhamos prazer em Deus. E quanto mais a gente prazer no serviço em si e não em Deus, mais a gente se afasta de Deus e mais a gente se aproxima de idolatrar o serviço. É possível que a gente seja frequentadores exímios dos cultos de quinta-feira, de domingo de manhã, domingo à noite, na consagração de sábado, e mesmo assim não ter prazer na presença de Deus. É possível que a gente pregue a palavra, que a gente ensine, que a gente fique 12 horas preparando um sermão e mesmo assim não haja satisfação e prazer na presença de Deus. Porque, irmãos, para se ter prazer na presença de Deus, é necessário ter quietude. É necessário parar, respirar, sentar e ouvir. É necessário se humilhar, colocar-se aos pés de Cristo e procurar ouvir sua voz. Mas a gente anda preocupado, irmãos, com muitas coisas. A gente se inquieta com muitas coisas. As ansiedades, as angústias nos impedem de ter esse prazer na presença de Deus, porque quando a gente está inquieto e ansioso, a gente não tem prazer em nada. Quantas e quantas vezes a gente já não começou o nosso dia no desespero, da angústia, de como vai ser esse dia, desespero, angústia, boleto para pagar, tem que arrumar as crianças para ir para a escola. Aí as crianças vão lá e sujar a roupa na hora de tomar o café da manhã, troca de roupa. Eu poderia citar aqui inúmeros fatores de ansiedade, o nosso trabalho, a busca por crescimento, nossos estudos, nossos relacionamentos, tantas e tantas coisas que podem ocupar o nosso coração e fazer com que a gente se inquiete e se preocupe com tantas coisas que a gente faça, que nos faça simplesmente ser impedidos de nos aquietarmos. E a gente faz aquela oração do carro ou do ônibus, né? A gente tem tempo o dia inteiro para orar. Aí quando a gente faz, agora que eu estou no carro, eu vou orar. Agora que eu estou no ônibus, eu vou orar porque é o tempo que eu tenho. E essa passa a ser nossa intimidade com Deus, a relação de ônibus, a relação de carro. Que relacionamento que se sustenta assim, irmãos? Como seria seu casamento se você conversasse com a sua esposa somente dentro do carro? Quando tudo isso ocupa o nosso coração, a gente se torna incapaz de ver o que Cristo está fazendo em nós, através de nós e por causa de nós. Quando a gente quer estar no controle da situação, a gente se torna como Marta. A gente se atarefa toda, a gente quer fazer tudo. E a gente se torna incapaz de sentar e ouvir o que Deus tem para dizer. O que Cristo fala para os seus discípulos e para os seus ouvintes em Mateus 6? Olha, não andem inquietos com coisa alguma, porque o Pai cuida de vocês. Olha para os lírios do campo. Não é uma coisa linda a maneira como eles se vestem? Nem Salomão, que tinha todo o dinheiro do mundo, toda a sabedoria desse mundo, nem ele se vestia assim. Olha para as aves do céu, quem é que dá para elas de comer? E diz a palavra do Senhor, as palavras de Cristo, eu vos garanto que se Deus cuida dessas coisas, quanto mais de vós. Amém. Então, irmãos, para que viver como Marta? Inquieto com tantas coisas.
E, irmãos, a grande arma para vencer a ansiedade, a inquietude, as preocupações, não é pensamento positivo, não é palestra de coach, não é um discurso motivacional, embora talvez isso tenha seu valor, não. O que de fato nos faz aquietar é parar e nos humilharmos aos pés de Cristo e desfrutarmos da sua presença, porque Cristo aquieta nossos corações. E Ele diz, olha, eu tenho cuidado de você. Não se preocupe. A gente se inquieta, irmãos, porque no fundo, a gente não acredita que Deus está no controle de tudo. A gente não acredita que Deus está no controle de todas as coisas. No fundo é isso. Esse é o motivo das nossas maiores inquietações. E aí, qual é o nosso comportamento, então, diante de tudo isso? A gente faz como Marta. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Estou desempregado. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Está acabando a comida, Senhor. Olha o que está acontecendo, a conta está vindo, está chegando o boleto. Olha o que está acontecendo, Jesus. Os meus filhos não me obedecem. Olha o que está acontecendo. Eu te sirvo, eu faço teu serviço, estou na tua casa constantemente, mas a minha vida não avança, eu continuo parado. Não foi o que fez Abraão, gente? O que Abraão fez? Olha, eu recebi a promessa, mas está demorando tanto que eu vou dar um jeitinho aqui, né? E aí ele tem o filho, que não era filho da promessa. Com uma mulher que não era para ele ter filho, não era ela a mulher da promessa, era Sara. E a gente faz como ele, a gente faz como Marta, a gente quer dar o controle de tudo, a gente quer dar conta de tudo sozinho. Então a gente não consegue se aquietar. A gente não consegue assumir nosso lugar de humilhação aos pés de Cristo. Porque a gente acha que depende de nós. Irmãos, Cristo habita em nossos corações. E Ele quer sim o nosso trabalho. Ele quer sim que sejamos ativos, principalmente na obra da sua casa. Mas acima disso, Ele quer intimidade com cada um de nós. Acima do nosso serviço, Cristo quer que cada um de nós esteja a seus pés. Quando nós estamos mais fazendo serviço a Deus do que na presença dEle, isso pode indicar que o nosso coração está no lugar errado. E que ao invés de fazer o serviço para a glória dEle, a gente faz para a nossa glória. Nosso próprio reconhecimento. O que Marta queria ouvir de Jesus? Quando ela questiona Jesus, ela queria ouvir: é verdade, Marta. Você está me servindo tão bem. Coisa linda o seu trabalho. Vou falar com a sua irmã para fazer igual a você. Você é um exemplo. E às vezes é só o que a gente quer ouvir. A gente faz para poder receber elogio. E aí, quando a gente chega diante do Senhor, crente que vai receber aquele elogio, Jesus fala: ei, você está aqui inquieto com muitas coisas, você se preocupa com muitas coisas, senta aí e ouve. Quando a gente se satisfaz, irmãos, na presença de Jesus, acima de tudo, o nosso serviço flui em decorrência desse prazer e desse amor na presença dele. E aí sim é um serviço sincero, aí sim é uma obra sincera, porque a gente faz, porque a gente tem prazer de fazer, porque a gente tem prazer na presença dele. E encerrando, irmãos, essa breve reflexão, eu tenho uma pergunta para você, que também é para mim. Você anda inquieto e se preocupa com muitas coisas? Para um pouco. E essa é a nossa aplicação para hoje. Para um pouco. Escolha a melhor parte, aquela que não te pode ser tirada. Busque o Senhor até que você sinta prazer na presença dEle. Hoje de manhã eu tive uma experiência interessante. Eu acordei um pouco mais cedo. E aí fui fazer a leitura do plano anual de leitura bíblica. E às vezes a gente fica naquela expectativa de que a gente só vai sentir a presença de Deus quando tiver algo extremamente extraordinário. Quando a gente chorar, ou quando a gente contemplar um ser com 4 cabeças, 458 olhos. A gente espera ver o céu se rasgando e ver Jesus vindo naquela nuvem com seu cavalo, sua coxa, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Reis. A gente quer ver tudo. A gente faz como Isaías, né? Ó, se vendesse do céu e descesse, aquela coisa toda. E, irmãos, eu me senti tão satisfeito de ver minha esposa e meu filho dormindo, que foi uma coisa
natural para mim. E aquilo me encheu de gratidão, porque eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ter uma família, ter um teto sobre a minha cabeça, ter uma esposa, um filho. E me dei conta, irmãos, de que a presença do Senhor e a satisfação nele pode estar nas coisas mais simples do dia a dia, como se sentar e ouvir o que ele tem para dizer, que foi a atitude de Maria. Perceba que Maria não estava testemunhando uma cura milagrosa de Jesus. Ela não estava testemunhando de um ato sobrenatural de Jesus em relação à natureza. Ele não estava acalmando nada naquele momento. Jesus não estava expulsando nenhum demônio, não era nada de muito sobrenatural que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo era a palavra do Senhor sendo dita. E ela sentou e ouviu. E aquilo para ela foi motivo de satisfação. Como John Piper diz, e essa é uma das máximas de John Piper em todas as suas obras, quanto mais nos satisfazemos na presença de Cristo, mais Ele é glorificado em nós. Não existe serviço melhor, irmãos, do que estar aos pés de Cristo. Porque quanto mais nos satisfazemos no Senhor, mais nós glorificamos o Senhor. Uma coisa decorre da outra e não o contrário. Então, que nada nesse mundo seja tão importante ou mais importante a ponto de ser mais atraente do que estar aos pés de Cristo para a sua vida. Essa manhã, Cristo te chama a se aquietar. Desliga o fogão. Apaga o fogo do feijão. Afaste o fogo do seu celular. Deixe os likes e os comentários um pouco de lado. Deixe os assuntos de trabalho para o trabalho. A vida de uma alma quieta na presença do Senhor, ela recebe uma coisa que é chamada de a paz que excede o entendimento. Porque, irmãos, essa paz, o desemprego não tira, a doença não tira, a enfermidade não tira, as brigas e as discussões não tiram. Porque aquilo que Deus dá é de valor eterno. Não pode ser tirado. Assim como o que aconteceu com Maria, que a boa parte que recebeu não lhe foi tirada. Assim, aquilo que buscamos do Senhor não pode ser tirado de nós. Viver na presença de Deus, irmãos, é viver em quietude aos pés de Cristo, sabendo que todas as coisas estão sujeitas de acordo com a sua vontade. Se você está desempregado, é porque o Senhor quis dessa forma e Ele tem algo para te ensinar. Se a doença veio, é porque o Senhor quis dessa forma e Ele quer te ensinar alguma coisa. Se a internação, como aconteceu com o pastor, vem do nada, isso não é em vão. Tem um propósito de Deus nisso. E viver na presença do Senhor é ter essa certeza, é ter essa paz de que nada sai do controle do Senhor. Tudo está debaixo do seu controle, da sua soberania. E todas as coisas cooperam para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. E amar o Senhor significa estar diante dos seus pés, ouvindo a sua voz, tendo prazer em sua presença. Meu irmão e minha irmã, o Senhor ama o serviço que você faz para Ele. Mas acima disso, o Senhor ama quando você está aos seus pés. O Senhor ama quando você está aos pés dEle, ouvindo a sua palavra, saboreando, deliciando-se, tendo prazer em sua presença. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Naquele grande dia, o Senhor vai buscar aqueles que são conhecidos dEle. Quem são os conhecidos dEle? Aqueles que têm intimidade com Ele. Portanto, essa pequena história de Marta e Maria, narrada por Lucas, tem muito a nos ensinar. O serviço ao Senhor não pode estar à frente do prazer na sua presença. O que nos cabe, irmãos, é se preocupar com uma coisa: estar aos pés de Cristo, recebendo dele aquilo que não nos pode ser tirado, a sua palavra, a sua paz, a sua presença, até que estejamos com Ele eternamente em sua presença na glória. Peço que você feche seus olhos, vamos orar. Amém. Senhor, bendito seja o teu nome, porque a tua palavra nos convida nessa manhã a estar diante dos teus pés mais uma vez. Vivemos, Senhor, em um mundo extremamente ansioso, preocupado, ocupado com tantas coisas.
E muitas vezes, Senhor, sem perceber, entramos no ritmo desse mundo. Nos preocupamos com aquilo que temos que fazer, com as tarefas do dia a dia, com as metas que temos a cumprir. Nos preocupamos, Senhor, com a lista que temos que ticar, das tarefas que temos para fazer. E muitas vezes, Pai, o teu lugar é o final dessa lista, no final da lista, e às vezes não nos preocupamos em tirar esse tempo para ter comunhão com o Senhor. Muitas vezes, Senhor, agimos como Marta. A gente até tem o Senhor do lado de dentro, mas a gente não consegue desfrutar disso. Muitas vezes a gente se comporta como Marta, a gente te convida para entrar, mas o Senhor fica ali e a gente está tão atarefado que a gente não consegue desfrutar da presença do Senhor. Nessa manhã clamamos a Ti, Senhor, aquieta o nosso coração, aquieta, Pai, a nossa alma, que possamos, Pai, ter prazer em Ti, na Tua presença, que possamos nos satisfazer, Senhor, naquilo que Tu tens a dar para nós, que a gente não se preocupe, Senhor, com aquilo que é secundário, mas com aquilo que é mais importante, estar diante do Senhor, ter prazer em Tua presença, nos satisfazermos em Ti. Aqueles que se satisfazem em Ti, Senhor, nunca darão sozinhos, e nada poderá os abalar, Senhor, porque estes recebem a paz que excede o entendimento humano. Um dia, Pai, o Senhor voltará para nos buscar. Ansiamos por esse dia, Senhor. Que nesse dia possamos ser encontrados entre aqueles que amam a Tua presença, que amam, Senhor, estar diante de Ti, mais do que o serviço a Ti, Senhor. O Senhor nos chama para trabalhar, sim, mas o Senhor nos chama para ter intimidade contigo antes. Foi o que o Senhor fez com os seus discípulos. Antes de enviá-los, o Senhor teve um tempo com eles para que eles pudessem te conhecer e ter prazer em Tua presença. E é assim que o Senhor faz conosco. Que antes do trabalho ao Senhor, possamos ter prazer na Tua comunhão, prazer na Tua presença, prazer, Senhor, em estar diante de Ti. Que isso enche nossos corações e nos transborde ao ponto de trabalho fluir disso, Senhor, e não o contrário. Que possamos te amar acima de todas as coisas. Que possamos reconhecer que quando o Senhor está presente, nosso lugar é aos Teus pés. Rendidos, Senhor, à Tua presença, ouvindo a Tua voz, recebendo de Ti aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Portanto, Senhor, aquieta nossos corações. Que nada nos tire, Senhor, da Tua presença. Que nenhuma circunstância, Pai, venha nos inquietar a ponto de não reconhecermos a Tua presença e acabarmos, Senhor, desprezando isso. Mas que possamos sempre reconhecer que o Senhor está conosco dentro de nós, que o Senhor habita dentro de nós e que nós podemos desfrutar disso e não apenas servir como local da Tua habitação. Que possamos nos satisfazer nessa certeza e crer, Pai, que tudo ocorre de acordo com o Teu bom propósito. Portanto, não há motivo, Senhor, para ficarmos ansiosos, porque se o Senhor cuida das aves e das flores do campo, quanto mais de nós. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua paz e que possamos estar, Senhor, com nossos ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que possamos, Senhor, acima de tudo, ter prazer em Tua presença, porque quanto mais nos satisfazemos em Ti, mais o Senhor é glorificado em nós. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Venha nos visitar nessa manhã, aquietando para nossos espíritos e nos satisfazendo em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.